Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Curiosidades do Mundo. Hoje nos teletransportamos 4.500 anos no passado, no Antigo Egito, para desvendar os segredos por trás das pirâmides, essas maravilhas que desafiaram a lógica e inspiraram fascínio ao longo dos milênios. Fortaleça o canal, deixe o like na confiança e ative o sininho das notificações. Preparem-se para uma viagem épica à era do Antigo Império Egípcio, que se estendeu aproximadamente entre 3.200 e 2.423 anos antes de Cristo. Um período de ouro na história egípcia, marcado por prosperidade e estabilidade, sob o reinado de faraós poderosos. Faraós como Quéops, Quéfren e Miquerinos, considerados deuses terrenos, acreditavam que a vida após a morte os aguardava com um reino de alegria e esplendor. As pirâmides, nessas eras, erguidas para celebrar esses faraós, tornavam-se os monumentos funerários majestosos para guardar seus corpos e garantir sua jornada pacífica para o além. Naquele tempo, as planícies junto às margens do rio Nilo, onde hoje jaz a necrópole de Gizé, eram erguidas as pirâmides. Um local estratégico, pois ficava a poucos quilômetros da capital do reino, Mênfis, e próximo à necrópolis real. A escolha do local para erguer as pirâmides era crucial, pois simbolizava poder, grandeza e conexão com a esfera celeste. O local em Gizé, próximo a Mênfis, já abrigava tumbas reais e era considerado um lugar sagrado. As pirâmides, erguidas como homenagens aos faraós, refletiam a crença egípcia na vida após a morte e a necessidade de proteger o corpo do faraó durante a jornada para o mundo dos mortos. O local em Gizé proporcionava proteção natural contra inundações do Nilo e oferecia acesso fácil aos minérios para a construção das pirâmides. As 3 pirâmides que compõem o complexo de Gizé foram construídas pelos faraós Quéops, Quéfren e Miquerinos, pai, filho e neto, e são homônimas de seus reis. Foram construídas para abrigarem seus túmulos, levantando o faraó para se unir ao deus do sol, Ra. As pirâmides de Gizé são a mais antiga das 7 maravilhas do mundo antigo e também a única que permanece em pé até hoje. Essas maravilhas já incluíram o Colosso de Rhodes, o Farol de Alexandria, os Jardins Suspensos da Babilônia e a estátua de Zeus em Olímpia. A pirâmide de Quéops, também conhecida como a Grande Pirâmide de Gizé, compõe uma estrutura de 2,4 milhões de metros cúbicos e foi erguida para o faraó Quéops, edificada sobre uma elevação natural de areia, o que permitiu que a pirâmide alcançasse seus 147 metros de altura original. Outras pirâmides, como a de Quéfren, situavam-se em áreas mais baixas, o que as tornava visivelmente menores. No entanto, a Grande Pirâmide de Gizé possui 138,5 metros de altura, o que equivale a um edifício de 50 andares, com sua base de 230 metros, era um monumento imponente, exigindo um planejamento meticuloso para sua construção. Os 230 metros de largura equivaliam a 200 de zeta, um número simbólico que refletia a crença egípcia de que Quéops reinou por 200 anos. O projeto da pirâmide era elaborado por matemáticos, astrônomos e arquitetos, que traçavam os planos detalhados para a construção. A base da pirâmide era fundamental para sua estabilidade. Geólogos e topógrafos realizavam estudos do subsolo para garantir a solidez da estrutura. Ferramentas como cinzéis de bronze, malho e cunhas de madeira eram utilizados para talhar as pedras durante a construção das pirâmides. Os egípcios utilizavam um sistema métrico baseado em dobras do corpo humano para as medidas de construção. O cúbito ou côvado era essa unidade padrão de medida de comprimento dos egípcios há cerca de 4.000 anos, sendo equivalente à distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio. A construção da pirâmide era um processo complexo, que envolvia a movimentação de enormes blocos de pedra calçada, e a precisão nas medidas era crucial para a estabilidade da estrutura. A linguagem utilizada nos desenhos não era escrita, mas pictórica, representando as diferentes etapas da construção. Escultores e artistas egípcios eram responsáveis por criar os desenhos detalhados para a construção da pirâmide. A linguagem visual utilizada era hieroglífica, permitindo a comunicação de informações complexas de forma concisa e simbólica. Acredita-se que a construção da pirâmide de Quéops tenha levado cerca de 20 anos para ser concluída, uma obra monumental que exigiu a união de esforços de milhares de trabalhadores. A pirâmide, símbolo de poder e divindade do faraó, era vista como uma ponte para a vida após a morte, um reino de alegria e esplendor para o faraó Quéops. A construção da pirâmide era vista como uma obrigação religiosa, um dever para garantir a passagem do faraó para o mundo dos mortos, e era realizada por camponeses que trabalhavam em turnos. No Antigo Império, as pirâmides, construídas para honrar os faraós, eram consideradas templos lapidados. A entrada principal da pirâmide levava a uma câmara central, o coração do monumento, onde repousava o sarcófago do faraó.
A pirâmide de Quéops, a maior das 3 pirâmides de Gizé, continha câmaras subterrâneas, túneis e vestíbulos, revelando a grandiosidade da estrutura. Durante a construção da pirâmide, blocos de pedra bruta eram arrastados por rampas de terra até a plataforma, onde escultores os trabalhavam. Após levados até o local, os grandes blocos de pedra eram esculpidos com encaixes detalhados. A precisão no corte dos blocos era fundamental para a estabilidade da pirâmide, formando uma estrutura robusta e complexa. A construção da pirâmide era realizada em camadas, com cada camada ligeiramente inclinada para cima, criando a forma piramidal. A inclinação das camadas proporcionava estabilidade à pirâmide e garantia que as pedras não deslizassem. Foram utilizados cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra para a construção da pirâmide de Quéops, cada bloco pesando de 2,5 a 15 toneladas. O transporte dos blocos de pedra para a plataforma era realizado utilizando rampas e alavancas, demonstrando o conhecimento da física e engenharia. A descoberta de inscrições hieroglíficas na pirâmide de Quéops revelou informações valiosas sobre a construção do monumento, fornecendo um panorama da organização e dos métodos utilizados. A construção da pirâmide era realizada em fases, com cada fase correspondendo a um período de 10 anos, totalizando 20 fases para a pirâmide de Quéops. No topo da pirâmide ficava a Câmara do Faraó, um local sagrado para a passagem do faraó para a vida após a morte. O interior da câmara era decorado com pinturas e relevos, retratando a jornada do faraó para o reino dos mortos. A construção da pirâmide de Quéops era vista como um dever religioso para garantir a passagem do faraó para o além. A pirâmide, símbolo de poder e divindade, era considerada um templo lapidado, conectando o faraó ao mundo dos mortos. As pirâmides do Antigo Egito, erguidas para honrar os faraós, eram monumentos funerários grandiosos, refletindo a crença na vida após a morte. O local em Gizé, próximo a Mênfis, era considerado sagrado para a construção de pirâmides, por sua proteção natural e acessibilidade. A pirâmide de Miquerinos, a menor das 3, com uma base de 108,5 metros e 62 metros de altura, também é impressionante e possui uma estrutura única. Foi feita para ser tumba do faraó Miquerinos, filho do faraó Quéfren e o 5º soberano da 4ª dinastia. No final do século XVII, Alaziz Otomão, filho e herdeiro de Saladino, tentou destruir as pirâmides, começando pela de Miquerinos. Os trabalhadores que Alaziz recrutou para essa tarefa se dedicaram por 8 meses, mas descobriram que era quase tão caro demolir quanto construir. Eles conseguiam remover apenas 1 ou 2 pedras por dia. Alguns utilizavam cunhas e alavancas para mover as pedras, enquanto outros puxavam nas concordas. Quando uma pedra caía, ela se enterrava na areia, tornando necessário um esforço considerável para retirá-la. Cunhas eram usadas para quebrar as pedras em pedaços menores, e um carrinho servia para transportá-las até a base da escarpa onde eram deixadas. Devido a essas dificuldades, conseguiram apenas causar danos à pirâmide, deixando um grande corte vertical na face norte. As pirâmides de Gizé foram declaradas Patrimônio Mundial da Unesco em 1979, com outros monumentos antigos da área de Mênfis. A antiga cidade de Mênfis foi a capital do Egito por mais de 3.000 anos. Existem muitos cemitérios antigos em sua área, incluindo a necrópole de Gizé, Saqqara e Dashur. Antes de continuarmos o vídeo, peço licença para lhe mostrar um serviço essencial para suas viagens. Sabe aquela viagem dos seus sonhos? Para que ela seja tranquila e repleta de boas lembranças, você precisa conhecer a Seguros Promo. Esta é uma empresa inovadora com os mais novos e completos planos de seguro viagem do mercado, garantindo que você possa aproveitar cada momento da sua aventura com segurança. Trabalhamos com as maiores e melhores seguradoras do segmento, oferecendo a você a tranquilidade que merece durante suas viagens. Em nosso site você encontra todas as informações que precisa para fazer a melhor escolha. Com nosso comparador de coberturas e preços, é fácil encontrar a melhor opção para o seu perfil de viagem. Faça sua cotação agora mesmo e descubra como é simples garantir o menor preço para o seu seguro viagem. Seguros Promo. Sua segurança, nossa prioridade. Não deixe sua viagem ao acaso. Acesse nosso site pelo link fixado na descrição do vídeo, aproveite o cupom de desconto e viaje tranquilo. Não há como discorrer a respeito das pirâmides do Egito sem falar da Grande Esfinge. Na época da construção das pirâmides, as pedras eram coletadas de todos os lados, mas os engenheiros perceberam que as pedras situadas onde hoje está a Esfinge não eram boas suficientes para serem usadas nas pirâmides, por isso não utilizaram pedras desta zona específica. A estátua foi construída em um bloco de pedra calcária em frente à pirâmide de Quéfren, no sítio arqueológico do Planalto de Gizé. Essa colossal estátua de pedra tem a forma de um leão com cabeça humana, simbolizando força e sabedoria. Com cerca de 20 metros de altura e 73 metros de comprimento,
A Esfinge é considerada um dos maiores monumentos esculpidos da história. Existem duas teorias referentes à construção da Esfinge. Uma acredita o monumento a Khefren e a outra a Quéops, criador da Grande Pirâmide de Gizé, ambos faraós da Quarta Dinastia. A primeira teoria afirma que, ao comparar a face da Esfinge com a do rei Khefren, constaram que haviam as mesmas semelhanças, e também o monumento está situado exatamente em frente à pirâmide deste faraó. Há também duas menções do faraó Khefren na estela de Tutmés IV. A segunda teoria diz que, na verdade, a grande Esfinge de Gizé é do Quéops, porque há uma placa de granito dentro do museu no Cairo com uma menção de que Quéops restaurou a pirâmide. Eu vim para cá, rei Quéops, para a cidade de Hazetu, Gizé, para restaurar a coroa divina de Hor-em-Akht. Horus em frente ao horizonte, em outras palavras, Esfinge. Muitas pessoas têm uma curiosidade imensa sobre o que aconteceu com o nariz da Esfinge. Alguns dizem que o nariz foi destruído na época de Napoleão, mas isso nunca foi comprovado. Nos relatos dos historiadores que escreveram sobre o Egito, havia menção a Mohammed Saim al-Dar, da época dos mamelucos. Ele seguia os praticantes do sufismo, e para os sufistas as estátuas eram proibidas por serem consideradas pagãs. Por este motivo, ele queria destruir a Esfinge e começou pelo nariz do monumento, mas não continuou devido a uma tempestade que acometeu o país, e ele acabou encarando tal fato como uma razão para não continuar a destruição. Segundo a ciência, o dano ocasionado no nariz aconteceu devido aos danos naturais e ações do tempo, não afetando severamente outras partes da estátua porque o nariz é a única zona proeminente da estátua. Nenhuma outra esfinge chega aos pés de Gizé. Mas podemos deixar de mencionar que há outras espalhadas pelo Egito. Destaco aqui a Avenida das Esfinges no Templo de Luxor. A Esfinge de Alabastro é a segunda maior esfinge do país, que está situada em Mênfis, antiga capital do Império Egípcio. Hoje, as pirâmides continuam a atrair milhões de visitantes de todo o mundo, fascinados por sua grandiosidade e mistério. Estima-se que 14,7 milhões de pessoas visitam anualmente as pirâmides. Elas são um testemunho da engenhosidade humana e da rica história do Egito Antigo. Obrigado por assistir o vídeo. Se gostou do conteúdo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder as próximas aventuras. Até a próxima, pessoal!